Este verdadeiramente é o objetivo assumido por todos os extremistas islâmicos. Eles querem substituir a Bíblia pelo Alcorão, e procuram forçar uma única religião na Terra, o islamismo. Porém, a guerra atual vai muito além deste conflito. A guerra na qual estamos envolvidos sempre foi, e sempre será, entre dois poderes eternos, os principados e potestades de Satanás, e o unigênito Filho de Deus, o Divino Cristo. Deixe-me explicar. Esta guerra se iniciou há eras atrás, no céu. Uma guerra real teve lugar entre o arcanjo Miguel junto com seu exército de anjos, combatendo Lúcifer e os anjos rebeldes que tomaram posição com ele. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Leia Apocalipse 12 versos 7 a 9. Lúcifer, que chamamos de Satanás, perdeu a batalha. E foi lançado à terra com os outros anjos rebeldes, que compreendiam 1/3 dos anjos dos céus. Então, agora a guerra começou a ocorrer na terra. O diabo estabeleceu um reino secreto, subterrâneo, com seus anjos demoníacos. E começou a travar uma guerra contra o povo de Deus, possuindo os corpos de seres humanos ímpios. Satanás começou sua própria religião, unindo seus possuídos num corpo mundial único. Nomeou pessoas possuídas pelo demônio para profetas, mestres, e até líderes mundiais. E os enviou para disseminar seu evangelho profano. Mas o diabo tinha um problema. Ele não conseguia convertidos através de seus ensinos. Não conseguia convencer ou persuadir ninguém com seu evangelho. Por quê? Porque não produzia vida. Não conseguia produzir paz, alegria ou poder sobre o pecado escravizado. Então Satanás teve de lançar mão da guerra. E suas armas foram sendo a força e o medo. Em resumo, o diabo levantou um exército de terroristas para romper a oposição. E usou um exército sedento de sangue para ocupar nações inteiras. Colocou sociedades embaixo de sua autoridade demoníaca, e enviou milhões de missionários destas nações para divulgar seu evangelho. Muitos, desde então, têm pago com a vida o esforço em favor de sua religião mundial única. A guerra que Satanás trava sempre foi contra o povo de Deus. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a igreja, que dera à luz o filho varão, Cristo. Esta perseguição começou com a igreja de Deus no deserto. Satanás possui o faraó do Egito para poder destruir Israel através do trabalho escravo. O diabo sabia que Cristo viria através da linhagem de Israel. Então tentou destruir Israel, a fim de impedir o nascimento do filho varão. Mas as Escrituras dizem que uma grande águia desceu para salvar o povo de Deus. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, onde é sustentada durante um tempo, fora da vista da serpente. O Senhor livrou a sua igreja do Egito, e a cobriu com asas divinas de proteção, porque a porção do Senhor é o seu povo. Achou-o numa terra deserta e rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Que imagem incrível! Como uma águia mãe feroz, Deus pegou sua igreja e a carregou em todas as provações,
no Mar Vermelho, no deserto e na Terra Prometida. Só ele guardaria e preservaria a mulher que daria à luz Cristo. Veja como Satanás mandou uma tempestade de seduções para atrair Israel no deserto e na Terra Prometida. As Escrituras dizem que o dragão inundou Israel com principados demoníacos. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Apocalipse 12 verso 15. A missão destas forças satânicas era seduzir o povo de Deus com idolatrias demoníacas. Vemos isto ocorrendo à medida que as nações que rodeavam Israel começaram a seduzi-lo com todo tipo de sensualidade. Esta terrível inundação demoníaca continuou por toda a história de Israel, desde o tempo dos reis, passando pelos profetas. Davi descreve a enchente de ímpios e de águas profundas. Igualmente, Isaías escreve: pois virá como torrente impiedosa. Finalmente, ao fechar do Velho Testamento, a igreja parecia mortalmente ferida. A torrente de Satanás tinha quase derrotado o povo de Deus. Na época, a adoração de Israel estava poluída, miscigenada à sensualidade e à idolatria. Este estado tenebroso levou Deus a gritar com o povo: onde está o respeito para comigo? Malaquias 1 verso 6. E aos sacerdotes ele troveja: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas vós vos tendes desviado do caminho, tendes feito tropeçar a muitos. Dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Contudo, bem no fim de Malaquias, o último livro da Velha Aliança, vemos um raio de luz. O Senhor proclama no último capítulo: para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararem. Deus tinha um remédio para a sua igreja sofredora. O sol da justiça viria trazendo vitória. Bem na hora em que o inferno parecia ter vencido, os céus gritaram: o socorro está chegando. Não tenha medo. As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Veja, o tempo todo Deus sabia que essa inundação satânica viria. O nosso Senhor nunca é pego desprevenido. Ele conhece o fim desde o começo, e sabia que a tormenta de Satanás contra a igreja teria de ser frustrada antes que a consumisse. As Escrituras revelam o socorro que estava chegando. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Apocalipse 12 verso 16. O socorro veio através da ressurreição de Cristo. Quando a terra abriu a boca, ela descerrou o sepulcro que detinha o Messias. Satanás não conseguiu deixar Jesus trancado debaixo da terra. Deus abriu o túmulo, e Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição engoliu o poder da inundação de Satanás. A vitória da cruz predeterminou o fim de toda a oposição do inferno. O que aconteceu depois? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quem são os restantes da descendência da mulher? Somos nós, a igreja. O diabo agora está outra vez em guerra contra o povo de Deus, nestes últimos dias. Mas os ataques de Satanás não são dirigidos contra aquilo que o mundo chama de igreja.
A guerra dele não é contra os sistemas religiosos. Satanás ataca o remanescente santo, o remanescente que exalta Cristo. Ele está em guerra contra os que creem e pregam Jesus Cristo como Senhor. Há uma única questão e uma única causa nesta guerra final. A questão no centro desta guerra é a divindade de Jesus. É Ele o Cristo, o unigênito do Pai, Deus encarnado, o Salvador do mundo? Ou foi Jesus apenas mais um profeta que andava fazendo o bem? Foi ele um homem comum, e não o Salvador ressurreto que se assenta com Deus na glória? O apóstolo Pedro testifica a exclusividade de Cristo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 verso 12. Pedro deixa isso totalmente exclusivo. Nenhum outro nome embaixo dos céus concede salvação eterna. Unicamente Jesus é o Messias, o divino Filho de Deus. E ele não compartilha esta glória com nenhuma outra entidade. Igualmente Paulo declara: e qual a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1 verso 19 a 21. Paulo então acrescenta que Jesus é o cabeça único de todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1 verso 22 a 23. Paulo também assinala que um dia todo ser reconhecer a Jesus como exclusivo Senhor, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 verso 9 a 11. Toda língua na criação vai testificar, não que Maomé é Senhor, não que Alá, ou quaisquer dos milhões deuses hindus o sejam, mas que Jesus Cristo é o real e único Cordeiro de Deus. Esta é a questão que está no coração desta guerra. Mesmo assim, não se engane, a guerra atual não é por causa de um nome. Ela é em relação à divindade de Jesus, o ressurreto, o Senhor. Agora mesmo, a igreja apóstata e ecumênica está correndo para os braços da estratégia satânica em favor de uma igreja única. Com o passar do tempo, esta igreja unificada vai incluir todas as grandes religiões do mundo: o catolicismo, os ortodoxos gregos, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, e mesmo o protestantismo. E Satanás conseguirá um acordo único entre estas religiões, para levar adiante esta união. O que as manterá juntas? O nome de Jesus. É claro, o Jesus que manterá juntos estes grupos será um Cristo diferente, de um evangelho diferente. Mesmo assim, o nome em si fará com que denominações no passado evangélicas se juntem a outras fés, dizendo: numa coisa concordamos, Jesus foi mestre e profeta. E é um espírito de bondade humana em todos nós. Todos podemos aceitá-lo como um homem santo. Imagine o Criador do universo sendo reduzido a isso. Jesus não será mais aceito como o Cristo, o Senhor divino. A Igreja Ecumênica porá fim a qualquer ideia quanto à sua ressurreição e ao seu poder salvador. Em vez disso, usarão o seu nome para unir os outros na religião mundial única de Satanás.
O fato é que o mundo inteiro pode abraçar um Jesus que seja somente homem. Satanás não vê problema nisso. Ele pode aceitar a admiração e os elogios do mundo para um Jesus unicamente humano. Em verdade, muitos escritores enalteceram as obras humanas de Jesus, porém zombaram de sua divindade. Algumas das palavras mais floridas que já foram escritas sobre ele, foram produzidas por ministros agnósticos.